Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. O último livro da Bíblia. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, mesmo sentados em reverência, a palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados: conheço o lugar em que vives, onde encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti há demonstrações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, e que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo verei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Espírito Santo, vem sobre a minha vida nesse momento, para edificar a tua noiva, para falar, Senhor Jesus. Espírito de sabedoria e revelação, fala conosco aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos numa série de mensagens que nós estamos abordando sobre as igrejas descritas no livro de Apocalipse. E nesse episódio de hoje estaremos falando sobre a igreja de Pérgamo, sobre uma igreja que tem algumas características. A palavra Pérgamo significa casado. O que significa Pérgamo, igreja? Casado. Se você é casado, você lembra que você tem uma aliança em sua mão. Muitos namorados colocam uma aliança de compromisso, mas a igreja precisa se lembrar que nós temos um compromisso em primeiro lugar com Cristo. Deus escreve essa carta à igreja de Pérgamo para lembrar que a igreja é comprometida com Cristo. Pérgamo foi a capital da Ásia por mais de 400 anos. Meus irmãos, ela tem uma característica muito interessante das outras igrejas. Ela era uma cidade cultural. Na cidade de Pérgamo havia uma biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo, só superada pela biblioteca de Alexandria. Ela só não foi maior porque o rei do Egito proibiu de mandar os papiros para Pérgamo. Por isso que o rei de Pérgamo, ele começa a buscar uma nova maneira de escrever, e por isso de pergaminho vem de Pérgamo. Por isso que eles eram um polo cultural, eles eram uma cidade cultural. Então nós acreditamos, você sabe que onde existe muita cultura, onde existe vários pensamentos, que a Bíblia não é o centro. Esses pensamentos naturalmente
eles vão nos levar para longe de Deus. Então, Cristo, ele vê tudo aquilo que estava acontecendo naquela igreja e diz para João, a igreja de Pérgamo, escreve o seguinte. Ele diz: eis o que diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Se vocês olharem para trás, para a igreja de Éfeso e para a igreja de Esmirna, ele começa a se revelar sempre de uma maneira diferente. Cristo, ele sempre se revela para cada um de nós de uma maneira específica. Cristo, ele sempre se revela para mim e para você, sempre de uma maneira específica. Pastor, o que é isso que o senhor está querendo dizer? Estamos todos juntos no mesmo lugar, amém ou não amém, igreja? E eu tenho certeza que Deus já tem se revelado para mim de uma maneira, para você de uma maneira. Ele sabe o nosso interior, Ele sabe as nossas dúvidas, Ele sabe as nossas lamúrias, Ele sabe as nossas lamentações. Ele está se revelando para a igreja de Pérgamo de uma maneira diferente, dizendo: eis aquele que tem a espada afiada. Eis aquele que tem uma espada afiada. O que isso quer dizer, pastor? Salmos 18, 25 e 26, só apenas acompanhe, querido. Ao fiel ele diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revela astuto. Deus, ele se revela para mim e para você sempre de uma maneira específica. Ele olha para mim, ele olha para você e ele sabe aquilo que nós estamos passando. Por isso que cada culto é sempre diferente, amém ou não amém, gente? O culto de hoje não vai ser igual o da semana que vem, e não será igual o culto da semana passada, porque Cristo, ele sabe, ele é o dono do tempo, ele sabe aquilo que eu e você estão passando. E pastor, o que é isso que está querendo dizer? Que Cristo, ele tem uma espada em sua boca. É que isso quer dizer de maneira literal que Cristo, ele tem uma espada. O que ele está querendo dizer? Abra por gentileza Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Quem sabe nas próximas séries nós ficamos batendo apenas nesse livro de Apocalipse, porque a igreja, ela não precisa ter medo desse livro, a igreja precisa conhecer esse livro. Olha só o que vem dizendo em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até que os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido diante de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e a Ele que prestamos conta. A palavra de Deus, a espada de 2 gumes. Essa palavra, ela também vai ser usada no grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo estiver colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, querido, essa palavra, a espada de 2 gumes, a espada afiada, essa espada que Deus está querendo, falou para a igreja de Pérgamo, e também está falando para mim e para você nessa noite. Ele está dizendo: olha só, escreve aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada, a palavra de Deus, ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir juntas e medulas, dividir alma e espírito. Meu irmão, a palavra de Deus, quando ela é de 2 gumes, porque ela está cortando em primeiro lugar aqui, ó, que está falando. Ela está cortando aí em você. Ela está se revelando a mim, ela também está se revelando a você. E ele continua dizendo: olha só, conheço onde você vive. No versículo 13 ele diz assim: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui nessa igreja, nesse ponto. Ele diz: Cristo, preste atenção aqui, por gentileza, não se disperse. Você que bebe, vai beber água, beba água, sente no seu lugar. Todo espírito agora de ir para o banheiro, de pegar qualquer coisa, de beber água, se concentre aqui. Eu quero abrir um parênteses aqui agora nesse lugar. Cristo diz assim: conheço
o lugar onde você está, onde está o trono de Satanás. Meus queridos, quem plantou aquela igreja? Deus usou os apóstolos, Deus usou a igreja primitiva, Deus falou com aqueles homens e eles foram lá plantar. E eu creio, meus queridos irmãos, que nós, a igreja do Nazareno à Casa, seremos usados por Deus para plantar novas igrejas. Amém ou não amém, igreja? Você crê nisso? Eu creio nisso, irmão. Eu orei tanto em cima dessa palavra. Plantar novas obras. Meus irmãos, eu estou muito feliz com aquilo que muito breve nós teremos o nosso templo climatizado. Mas o meu coração, ele está borbulhando em abrir novos trabalhos. Meu coração está borbulhando em abrir novas frentes de trabalho que se levantem os trabalhadores desse tempo. Meu coração está borbulhando em abrir novas obras, nova frente de trabalho. Sonhamos com novas obras. Mas voltando aqui, meus queridos irmãos, Cristo disse assim: eu conheço o lugar onde você está. Cristo, querido, estava falando de um lugar onde aquela igreja de Pérgamo estava. Uma igreja que estava plantada no lugar onde o Satanás, onde o inimigo de nossas almas, ele apenas não estava ao derredor, mas ele tinha um trono para sentar, onde ele estava lá reinando naquele lugar. Aí você pode imaginar, pastor, que Jesus fez? Jesus colocou aquela igreja onde habitava o pecado, irmão, porque a palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Ele sabe onde Ele vai nos colocar. Ele sabe, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele sabe onde a gente está, Ele sabe aonde a gente vai, Ele sabe onde nós estamos. Por isso que Ele disse: eu conheço o lugar onde você está. Meu irmão, você crê que o mesmo Deus continua o mesmo? Mesmo Deus que falou para Ananias, diz assim: vai lá na rua direita, onde tem um homem chamado Saulo de Tarso, e ora por ele. Deus, Ele conhece o endereço, meu irmão. Você não precisa jogar o GPS. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus te conhece pelo avesso. Deus conhece a quantidade de cabelos que você tem. Deus sabe da tua história. Deus sabe quem você é. Ele diz assim: eu conheço onde você está. Onde Satanás senta para reinar. Pastor, ele está falando de um lugar físico? Não, queridos, ele está falando de um sistema. Ele está falando de um sistema. Abra aí por gentileza Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha só o que Paulo vai falar. Vocês estavam mortos, Efésios 2, 1, 2. Efésios 2, versículo 1 e 2. Diz assim: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Era o nosso estado quando nós estávamos nas trevas, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões desse mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo estava falando que ele estava falando os padrões do mundo, o príncipe do poder do ar. Ele está falando de um sistema, querido. O anjo caído, o inimigo de nossas almas, ele é tão astuto que a Bíblia nos diz que ele se disfarça de anjo de luz. Ele é sorrateiro. Olha, preste atenção aqui, irmãos. Vamos ver, abra aí por gentileza. Volte lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: conheço onde você vive, onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé a mim, mesmo nos dias em que Antipas, minha fiel testemunha, foi morto entre vocês, onde Satanás habita. Queridos, a história conta que Antipas era o pastor dessa igreja. Antipas, ele foi morto, sufocado, ele foi levado a um boi de bronze,
foi levado ao fogo aquecido, morrendo. O servo do Senhor foi morto, sufocado e queimado. E aquela igreja, ela se permaneceu como? Fiel. Só que o inimigo de nossas vidas, querido, preste atenção aqui por gentileza, ele já não vai vir mais com a gente, irmãos, disfarçado. Quem acha que ele vai vir aqui, ó, com 2 chifres, com sei lá, com um tridente na mão, que você possa imaginar? Não, querido. Cadê os jovens adolescentes aqui dessa igreja? Levanta a mão. Ele vai vir para você. Imagina só, Diego, aquela menina da escola que nunca te deu mole. O pastor é sinistro, né, cara? Sempre pega a Priscila, depois ela me pega em casa, cara. Aquela menina da escola que nunca te deu mole. Aquele menino da escola que nunca te deu mole, ele vai sentar do teu lado e de maneira muito sutil. Sabe você casado? Aquela amiga do trabalho que sempre fica... Sabe você, esposa, que não está muito bem com o teu marido e você fica dando trela para aquele amigo de trabalho? Ele vai vir assim muito educado, muito gentil. Ele vai abrir até a porta para você entrar lá no teu trabalho. Ele vai vir muito sutil para você, porque o sistema, ele sabe, irmão, ele sabe, irmã, ele é organizado. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais organizados que os filhos da luz. Ele vai vir muito sutil, ele vai vir muito cortês para você. Aí você vai começar a olhar para aquela pessoa de maneira diferente. Aí você vai olhar para o teu cônjuge e vai falar assim: pô, eu sou tão bonita, eu sou tão lindo, ela não me merece, ele não me merece. Ele vai vir assim de maneira muito feliz para você. Só que é nesse lugar onde Satanás senta para ele e seus anjos e aqueles que já se entregaram para comer e para beber e para esperar para que você caia nessa armadilha. Nessa igreja, queridos, a igreja foi perseguida até a morte, sim ou não, igreja? Só que nesse lugar havia certas coisas, querido. Lá naquele lugar havia uma acrópole, onde era dedicado ao templo de Zeus, que era considerado o Deus dos deuses, onde uma vez por ano todos os moradores deveriam ir lá prestar as suas oferendas para ele. E isso era uma afronta ao Deus Pai, porque Zeus era considerado Deus dos deuses. E para os romanos, se você fosse lá uma vez no ano e prestasse esse sacrifício e depois pudesse cultuar qualquer outro deus, para ele não se importava. Havia lá também, meus queridos, naquele lugar, o centro de a maior universidade, a maior faculdade de medicina, onde se você chegar lá, se você chegar para qualquer médico, você vai ver uma serpente, amém ou não amém? Quem já foi no médico, você viu ali uma serpente ali, né? Tal, sei lá, no bolso aqui. Futuramente eu vou ver umas ovelhinhas aqui, usando. A gente está orando, amém ou não amém? Estou orando. Vamos ver aqui vários médicos e doutores saindo daqui deste lugar. E tinha lá, o nome dessa serpente era Esculápio. Eles misturavam aquilo que era físico, aquilo que era sagrado. Eles acreditavam que aquela divindade trazia cura para eles. Era uma afronta ao Deus Espírito Santo. E naquele tempo também, queridos, eles acreditavam que César era Senhor. E ele, quando morresse, o César, o rei, ele também seria considerado um Deus. Era considerado uma afronta a Jesus Cristo, porque os cristãos diziam: só o Senhor é Rei. Mas o inimigo de nossa alma, ele vem de maneira muito sorrateira. O inimigo de nossa alma, ele vem de maneira muito sorrateira, ele vem de maneira muito educada. Por isso que no versículo 14, abra aí por gentileza, queridos, diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas, que você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão. Quem já ouviu falar de Balaão na Bíblia?
Talvez você esqueceu de Balaão. Alguém já ouviu falar da passagem, você mesmo pequenininho, que a jumenta falou? Ei, Balaão, uma hora você profetiza para Deus, outra hora você está ligado, ó Balaão. Balaão foi um profeta no Antigo Testamento, queridos, que foi conduzido por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, ele se colocava nas montanhas e ele olhava para o povo de Deus e dizia para Balaque: como é que eu posso amaldiçoar quem Deus abençoa? Sabe o que isso quer dizer, queridos? Praga nenhuma de macumbaria pega sobre aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém, igreja? Olho gordo não pega em nada em ninguém daqueles que é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém, igreja? Você não vai botar sal grosso debaixo da escada. Amém ou não amém, igreja? Você não vai ver horóscopo de manhã, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém, igreja? Você não vai esperar pela cor do dia da roupa, que você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Amém ou não amém? Para com esse miticismo aí. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Uma hora eu estou aqui com Jesus. Cadê o jovem adolescente? Agora eu vou esperar o horóscopo, porque o meu signo, você é de Jesus. Toma vergonha na sua cara. Você é de Jesus. Eu vou esperar agora o horóscopo aqui para saber o que é que eu sou. Você é de Jesus, irmão. Mesmo antes de você nascer, Ele sabe quem você é. Para com essa baixaria aí, dizer que vai esperar porcaria nenhuma. Mas só que Balaão, queridos, Balaão, ele sabia aquilo que poderia derrubar o povo de Deus. Balaão sabia aquilo que poderia nos neutralizar. Fale comigo, santidade. Mas fale com voz de crente, santidade. Deus espera de nós, de mim e de vocês, que nós sejamos santos. Balaão chegou para Balaque. Onde é que está escrito isso, pastor? Números 23, 22, 23, 24. E depois você pula, quando chegar em casa você lê. Muito interessante isso. Balaão chega para Balaque no versículo, abra por gentileza, Números 25. Diz assim: enquanto Israel estavam em sentir, o povo começou a cometer imoralidades sexuais com as mulheres moabitas. E os convidavam para os sacrifícios dos seus deuses. O povo comia, se prostrava diante desses deuses. Assim Israel uniu-se a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Lá naquela igreja existia uma doutrina ensinada, a teologia de Balaão, onde as pessoas poderiam fazer o que quisessem. Olha só, meus queridos, eu vou explicar só esse texto aqui. Balaão, sabe aquela passagem mais conhecida da Bíblia que você sempre fala quando você está orando? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Balaão olhou para o povo de Deus e falou assim para Balaque: olha só, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Meu irmão, uma passagem linda. Balaque olha o povo de Deus e diz assim: eles vêm tomando conta de tudo. Eu fico vendo a promessa de Deus falando com Abraão, dizendo, se cumprindo. Olha só a promessa que eu fiz a Abraão: um povo mais numeroso do que as areias do mar, um povo mais numeroso do que as estrelas do céu. Mas, meus irmãos, Balaão chegou para Balaque, o rei de Moabe, e falou assim: vou te dar o bizu. Eles têm uma brecha. Sabe por quê? Porque eles foram adorar a um Deus chamado Baal Peor, que se chama Senhor da brecha.
E eu estou aqui nessa igreja, nessa noite, para trazer uma mensagem que as brechas que Deus tem mandado a gente fechar aqui neste lugar, nós estamos fechando. E aqui a presença do Senhor tem liberdade. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Aqui neste lugar, as brechas que o Senhor tem nos dado fechar, nós estamos fechando. E o inimigo, por 7 caminhos, ele vai bater em retirada, porque a obra aqui não é de homem, a obra aqui é do Senhor. Ei, continue, feche as brechas que Deus tem mandado você fechar na sua vida. Balaão chegou para Balaque e falou assim: coloca as meninas bonitinhas lá no arraial de Israel, coloca os menininhos bonitinhos lá no arraial de Israel. E a Bíblia diz, queridos, que eles começavam a se prostituir. Era a mesma coisa que estava acontecendo. Preste atenção aqui, agora não é hora de você conversar, olha para cá. Eles estavam se prostituindo naquele lugar. Eles estavam se prostituindo. Eles estavam se prostituindo. Eles estavam lá, irmão, se deitando. Então Deus se afastou, irmão. Ou existe luz, ou existe trevas. Onde Deus habita, as trevas têm que ser dissipadas. Não existe mentira, não existe meio termo. Se você já está em cima do muro, você já está tomando uma decisão. Mas lá naquele lugar, querido, Deus estava alertando aquela igreja. Deus estava alertando o seu povo. Deus estava alertando a sua igreja, dizendo: olha só, vocês são até fiéis a mim, mas o inimigo, ele está se disfarçando e ensinando doutrina de Balaão. Vocês estão deixando uma brecha gigantesca. Não é nem uma brecha, é um escantilhão. Meus irmãos, Deus quer santificar o seu povo. Deus quer santificar a sua igreja. Qual é a brecha? Qual é a brecha que está na tua vida? Qual é a brecha que está na tua vida? Qual é a brecha que está na tua vida? O que é que você tem dado legalidade para o inimigo de nossas almas? Está aí contigo. Essa noite, queridos, eu sonhei com alguma criança chegando para mim dizendo assim: pastor, tem uma brecha no meu. Eu estava muito claro que, irmãos, vocês sabem aqui, quem me acompanha aqui, eu não falo de sonho, eu não fico falando, eu falo da Bíblia, amém ou não amém? Eu exponho a palavra, eu não exponho os meus sentimentos. E Deus estava falando comigo, tem uma criança muito linda ali falando comigo, falando assim: Deus tem uma brecha para falar contigo. Deus tem algo para falar com você. E eu vou jejuar e orar essa semana, porque quando nós oramos e jejuamos, Deus se revela a nós de maneira muito poderosa. E eu conto com os meus intercessores aqui dessa casa. Meus irmãos, Deus quer habitar no meio da sua casa. Deus quer habitar no meio. Deus quer fechar todas as brechas. Deus quer dizer para mim e para você: cara, quando vocês estão na minha presença, vocês são irrepreensíveis. Não tem nada que o inimigo possa te acusar. Não tem nada que o inimigo possa se levantar para você. Vocês são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então não temas. Mas se nós damos brecha ao inimigo de nossas vidas, nós damos legalidade para ele vir brincar no nosso meio. Se você é membro dessa casa, se você está nos visitando e precisa tomar uma decisão nessa noite, saia daqui certos e convictos daquilo que você precisa fazer. Você precisa ir na raiz, você precisa cortar esse mal pela raiz. E Balaão ensinou a Balaque para que aqueles homens, o povo de Israel, se prostituísse. E era a mesma coisa que estava no meio da igreja de Pérgamo. E Deus ainda diz: olha só, no meio de vocês ainda existe uma outra doutrina, a doutrina dos Nicolaítas. A doutrina dos Nicolaítas, o que era isso aí, pastor? Era a doutrina que você poderia
deitar com quem você que deitasse. Você podia se relacionar com quem você se relacionasse. Você fazia aqui o que você quisesse. Você não precisava ter uma vida de santidade. Você não precisava nada disso. E Deus estava repreendendo aquela igreja por conta disso. Deus estava repreendendo aquela igreja por conta disso, meus irmãos. Deus estava repreendendo aquela igreja por conta disso. Meus irmãos, já quero chamar o louvor, pode subir o louvor para a gente poder ir para o final. Deus diz assim: portanto arrependam-se, senão virei em breve até você e guerrearei contra eles com a minha espada da minha boca. Deus sabia onde aquela igreja estava. Deus sabia daquilo que eles estavam plantados, mas Deus estava dizendo assim: cara, comigo vocês são mais do que vencedores. Comigo vocês podem transportar muralhas. Comigo vocês podem ir além. Deus estava falando para aquela igreja. Deus estava falando para eles: olha só, se vocês não se arrependerem, meus irmãos, arrependimento é a chave para nós nos conectarmos com Deus. Cristo disse: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E nessa noite nós dizemos: arrependam-se, porque o Rei está voltando para nos buscar. Arrependam-se. Abra por gentileza João capítulo 17, versículo 17. Vocês vão ver que essa espada de dois gumes é a mesma que nos repreende, mas é a mesma que trabalha ao nosso favor. Olha só o que vem escrito em João 17:17: santifica-os pela tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Santifica-os, essa espada de dois gumes, essa espada que corta, essa espada que penetra em nossos corações, essa espada que está conosco, essa espada que vem ao nosso favor, essa espada, ela mesmo corta, ela mesmo faz a ferida, e ela nos cura. Esse Deus que está falando comigo e contigo nessa noite, para nós fecharmos aquilo que precisa ser fechado. Essa carta não ficou apenas para a igreja de Pérgamo. Essa carta, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Essa carta é para mim e para você. Deus está dizendo para mim e para você: até quando você ficará nas suas desculpas? Até quando você ficará com isso? Até quando? E ele termina dizendo no verso 17: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei do maná escondido. Quem quer comer desse maná escondido? Esse lado aqui acho que quer comer mais, está com mais fome de Jesus. Amém, igreja? Quem quer comer desse maná? Historiadores dizem, isso é uma história, tá, gente? O pastor tem que estudar para poder trazer a mensagem. Dizem que quando Nabucodonosor ele leva a arca para a Babilônia, quando ele entra na verdade no templo, Jeremias esconde aquilo que estava dentro da arca. O maná que estava na arca da aliança, qual Deus havia dito para os filhos de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Guardem isso em memória, para que as outras gerações se lembrem. Eles acreditavam que existia um maná que havia sido escondido por Jeremias. Mas Cristo diz aqui na sua palavra que existe um maná. O que era o maná, pastor? Era o pão que descia todos os dias para poder alimentar o povo que estava no deserto. Engraçado que quem faz parte aqui dessa igreja, estava no GR, nós falamos sobre esse pão da vida quinta-feira. Esse maná que se chama Jesus Cristo, que sacia toda a nossa fome, que sacia todos os nossos desejos.
Ele estava falando para aquele povo que estava comendo e bebendo sacrifícios dedicado a outros deuses. Ele estava falando aqui nesse momento: o maná escondido, tem algo muito melhor esperando por vocês. Tem algo muito melhor esperando por vocês. Tem algo muito melhor esperando por vocês. É isso que eles estão te oferecendo agora. Não é nada. Ei, não é nada. Se eles estão te obrigando, eles estão te obrigando a adorar a Zeus. Eles estão te obrigando a adorar uma serpente ao Esculápio. Eles estão te obrigando a adorar a César. Não se dobre, não se renda. Eu não sei aquilo que está te levando a essas ocasiões nessa noite, mas Ele tem falado comigo e contigo. Não se renda, não se renda, não dê brecha ao inimigo de nossas almas, não dobre os seus joelhos, não se renda a essa situação, não se renda a essa tentação, mas seja fiel. E Ele diz assim também lhe darei uma pedra branca com um novo nome escrito nela. Pastor, por que essa pedra? As pessoas, quando eram levadas a juízo, se ele recebesse uma pedrinha preta, já era. Balão dos grandes. Mas se você recebesse uma pedrinha nova, branca, Ele estava dizendo: olha só, você foi absolvido e já não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Vocês lembram aquilo que está escrito em João capítulo 8, onde aquela mulher é pega em adultério, onde os acusadores delas estavam lá prontos para apedrejá-los, e Jesus disse para aqueles homens, do mais velho ao mais moço: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais jovem, eles foram embora, porque a sua consciência, as consciências deles os acusaram. E diante desse tribunal, irmãos, quando nós estivermos diante de Jesus, nós não teremos nenhuma acusação que venha nos condenar, porque nós receberemos uma pedra branca escrita com um novo nome, declarando: esse é meu filho, essa é minha filha. Ei, Deus nos chama para esse novo tempo, sem brechas, longe das doutrinas que o mundo pode nos oferecer, longe dos manjares de Satanás, longe dos manjares de falsos ministros. Por isso que você deve conhecer a palavra de Deus, querido. Por isso que você deve conhecer a palavra de Deus e dizer assim: isso não está escrito na palavra de Deus, isso não condiz com a palavra de Deus, isso não condiz com aquilo que está sendo escrito, que está lá na palavra do meu Deus. E nessa noite, querido, se Deus alimentou a sua nação, por todos os dias caía o maná para aquela nação, será que Ele não vai fazer nada agora por mim e para você? Será que Deus te trouxe até aqui? Talvez você esteja se perguntando: será que Deus me trouxe para cá, para esse lugar, para eu morrer? Não, querido, não foi. Não coloque Deus à prova. Acredite naquilo que Deus tem para você. Acredite naquilo que Jesus tem. Acredite fortemente, não duvide daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deus não vai te deixar de sustentar. Se você for ver tudo aquilo que o mundo estava oferecendo para aquela igreja, Deus também estava falando de uma maneira diferente, para dizer: eu sou suficiente para vocês.
Deus está falando para mim, para você nessa noite: eu sou suficiente na sua vida. Você não precisa se corromper. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Eu sou tudo que você precisa. Eu tenho tudo que você precisa. Ei, amanhã eu serei o mesmo pão do céu. Na terça-feira eu serei o mesmo. Na quarta-feira eu serei o mesmo. Na quinta-feira eu serei o mesmo. Na sexta, no sábado e no domingo, Ele é tudo que nós precisamos. E nós não vamos nos corromper. Nós estaremos atentos e vigilantes para aquilo que Deus tem para nós. Você pode fechar os seus olhos agora nesse momento? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a falar para Deus nessa noite. Fale para o Senhor nessa noite. Fale para o Senhor nessa noite. Fale aquilo que precisa ser mudado. Fale aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Fale, fale, querido. Fale para Deus. Fale para Deus. Fale para Deus. Fale para Deus nessa noite. O sangue do Cordeiro, ele é suficiente. O sangue do Cordeiro, ele é suficiente. O sangue do Cordeiro, ele é suficiente para nessa noite fechar todas as brechas e nos conceder perdão, para que nós possamos viver uma vida digna, para que nós possamos viver uma vida lavada e remida diante do Senhor. Espírito Santo, queremos te dar liberdade, Pai. Queremos te dar liberdade agora neste momento, para que o Senhor venha nessa noite. Fala conosco, fala com a tua igreja. Fala com cada um de nós, fala com cada um de nós, Senhor Jesus Cristo. O Senhor trouxe você aqui nessa noite, não foi pelo acaso. Você não veio aqui apenas para satisfação da sua alma. Deus trouxe para cá porque você precisava ouvir essa palavra, porque você precisava ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.